E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Éder. Hoje nós vamos desenvolver o projeto do robô teimoso. Vamos lá? Vamos lá então, pessoal. Hoje então nós vamos fazer o projeto do robô teimoso. Então aqui na tela nós temos a montagem, sugerida aí que nós fizemos, que é a montagem padrão da base motriz com o sensor giroscópio. Tá? O objetivo principal desse projeto de hoje é utilizar o giroscópio para que o robô ele siga sempre em linha reta e se caso houver algum desvio, o robô sempre se mantém na mesma direção. Então se você tentar tirar o robô da direção que ele está seguindo, ele retorna para a mesma posição. Então por isso que é o nome robô teimoso. Tá? O link da montagem está aqui na descrição do vídeo. Então vamos para o nosso projeto. Então inicialmente nós vamos precisar de Estou aqui sem o iniciar, mas normalmente já vem aqui o bloco iniciar. Nós vamos precisar de um ciclo, onde nós vamos fazer a medição do sensor. Então vamos pegar aqui o sensor giroscópio. Vamos escrever no display do EV3 usando o bloco monitor. E nós vamos usar também uma variável. Então vamos colocar aqui uma variável. Tá? Nós vamos conectar o nosso sensor para poder mostrar no monitor. Então aqui a gente tem que selecionar texto, pixels e aqui em cima conectado. Então nós vamos conectar o sensor aqui nesse bloco monitor para ele mostrar o valor do ângulo no display do EV3. E aqui você tem que adicionar uma variável e escrever ângulo, para a gente criar uma variável o que é uma variável? É um lugar onde será gravado o valor do ângulo. Tá? Então nesse momento vai pegar, quando executar o código, ele vai estar escrevendo nessa variável. Em um determinado momento nós vamos parar para que o robô saiba qual é o ângulo que ele deve seguir em frente. Tá? Então para isso nós vamos conectar esse bloco com a variável, para que a variável ângulo receba o valor do sensor. E nós vamos usar em paralelo um bloco esperar e um interruptor de ciclo, onde esse bloco esperar ele vai esperar o botão do bloco comparar. Então nós vamos selecionar o botão direito, que é o número 3. Então quando nós pressionarmos o botão direito, ele vai interromper o ciclo 1 e vai parar de fazer a leitura. Tá? Então agora nós vamos ver aqui na aplicação com o robô. Então vamos carregar o programa. Então ele está mostrando para nós agora 0. Então o ângulo está em 0. Se nós movimentarmos aqui o robô um pouquinho para a esquerda, por exemplo, ele mostra o valor negativo. Tá? Para a direita, ele vai ter o valor positivo, conforme a gente já viu anteriormente. Tá? Agora a gente vai deixar um ângulo aí mais ou menos uns 5 graus para a direita. Ele está aqui aproximadamente 5 graus. Então se nós pressionarmos o botão direito, ele parou, interrompeu o ciclo, tá? E aquele valor ficou registrado lá no ângulo. Tá? Então é isso que vai acontecer. Aí, qual é o próximo passo? Agora nós vamos controlar os motores. Tá? Então para isso, nós precisamos agora alterar o código para que a gente possa controlar os motores. Então nós vamos colocar mais um bloco ciclo.
E agora, nós vamos fazer as outras funções. Então, nós vamos pegar novamente o sensor giroscópio. Eu só vou ajustar aqui a posição do código para ele caber na tela inteira. Então, esse sensor, na mesma função aqui, na mesma configuração de medida de ângulo, tá? Nós vamos fazer também a leitura. Então, até vou copiar esse bloco aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Vou clicar aqui novamente. Ó, vou pegar esse mesmo bloco aqui. Ele também vai fazer a leitura, da mesma forma que a gente fez anteriormente. Nós vamos utilizar a variável ângulo também, então vamos copiar ela. Só que agora a gente vai usar ela na seguinte configuração: ler numérico. Então, para a gente ler o valor que tem ali. E aí, agora entra uma função diferente, que é uma função matemática. A gente vai fazer uma subtração. Então, aqui tem no bloco vermelho, operações matemáticas, e tem aqui, ó, matemática. Nós vamos selecionar aqui a opção subtrair. Então, o que nós vamos subtrair? Vamos pegar o valor do ângulo menos o valor da variável, ou seja, do ângulo atual, que é esse aqui. Então, vamos colocar aqui. Então, essa função matemática, ela vai pegar o ângulo inicial, que a gente fez, né, na primeira etapa, no primeiro ciclo. Por falar em ciclo, a gente deve mudar um número aqui do ciclo para 0,2, para ter dois ciclos distintos, né? No momento que a gente apertar o botão, o ângulo vai ficar registrado na variável ângulo. Então, vamos supor que foi 5. Então, esse valor chega aqui através dessa variável. Só que, quando ele está no ciclo 2, o sensor está lendo também o ângulo atual. Então, vamos supor que, inicialmente, a gente ajustou em 5 graus, né? Apertamos o botão. E agora o robô está indo na posição 0. Então, como o sensor giroscópio está medindo 0, então vai dar aqui 5 menos 0, vai dar 5. Esse valor 5 vai ajustar a posição do robô. De que forma? Através de um bloco mover direção. Só que aqui a gente vai colocar para ligado, sempre ligado, né? São os motores B e C. Vamos diminuir um pouquinho a velocidade para facilitar. Só que agora a direção que a gente costumava sempre digitar um valor, ele vai vir dessa função matemática, tá? Então, por exemplo, naquele exemplo que nós demos, 5 menos 0 dá 5. Então ele vai colocar o valor 5 aqui. Deixa eu até voltar aqui, ó. Deixa eu tirar aqui deixa eu dar um Ctrl Z aqui, um instantinho. Ó. Então vamos supor, se ele escrever 5 aqui, ele vai girar um pouco mais para a direita, né? Se, por exemplo, for 35, ó, ele vai girar para a direita. Se for menos 50, enfim, ele vai girar para a esquerda. Então é isso que vai acontecer. Então automaticamente essa função vai fazer isso, tá? Deixa eu só voltar aqui, deixar o valor 0 para ficar o original aqui, ó, 0. Só para demonstrar para vocês. Então, nós vamos conectar aqui. Os motores estão conectados nas portas B e C, normalmente, tá? Então, feito isso, né? Agora aqui, ó, nós temos o nosso robô, né? Ele está posicionado. Nós vamos carregar o código e vamos fazer alguns testes. Então vamos lá. Vamos carregar o nosso código. Então agora a gente não vai conseguir ver exatamente o que está escrito lá no display, tá? Mas ele está mostrando um determinado valor, tá? Então, por exemplo, nós vamos agora girar o robô para uma posição, sei lá, qualquer, para a direita ou para a esquerda. Vou colocar aqui para a direita, tá? Aí, se nós pressionarmos o botão
direito do bloco EV3, ele vai registrar essa posição e vai manter sempre essa posição. Então, se a gente tentar mudar, ó, ele sempre volta para aquela mesma posição. Vamos agora, nós vamos parar aqui o EV3, vamos deixar ele reto agora, tentar deixar ele em 0 grau, tá? Vou carregar o código aqui de novo, executar o programa, tá? Então ele mostra ali na tela do EV3 o valor do ângulo. Então agora, porque sempre quando inicia o bloco, o código, né, ele zera o giroscópio, então ele está pegando o valor 0. Tá? Então, se a gente pressionar no botão direito, ele vai iniciar o segundo ciclo, né, e vai sempre se manter reto. Então, se a gente tentar mudar a posição, ó, ele sempre vai procurar os 0 graus, sempre seguir reto. Tá? Então, por isso que é o robô teimoso. Tá? E agora só voltando um pouquinho aqui no código, ó. Então só para a gente finalizar, então essa primeira etapa nós registramos, até vou botar para rodar de novo para mostrar para vocês na prática, né? Então, nessa primeira etapa ele está aguardando, está fazendo a leitura, aguardando aqui o botão direito. Quando isso acontece, ele interrompe o ciclo 1 e vai executar o ciclo 2. Chegando no ciclo 2, é feita a leitura do sensor, mostra aqui no display também, e aqui é feita uma matemática, uma subtração do ângulo inicial, que foi calculado aqui anteriormente, menos o ângulo atual. Essa diferença vai controlar a direção do robô, ou ele vai para a direita ou vai para a esquerda, né? E assim, então, só para a gente finalizar, vamos colocar ele mais ou menos 90 graus, né? Mais ou menos. Ó, aqui, ó, menos 90 graus, tá? Então, se a gente pressionar o botão direito, ó, ele vai para aquela direção e ele sempre corrige, ó. Então, independente do ângulo, né, ele sempre retorna para a posição inicial. Então, pessoal, em relação ao vídeo de hoje, seria isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E nós nos veremos no próximo vídeo aqui no canal UP Educação Profissional. Um grande abraço e até a próxima.